Olá, bem, eu sou Ari Esteves. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema que é fundamental. É um tema fundamental no sentido que ele deve fundamentar o nosso comportamento, a nossa maneira de ver a realidade. Então eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o papel das virtudes. A gente sempre ouve falar de virtudes, né? Às vezes pode dar a impressão de que virtude é uma coisa chata, porque, claro, a gente está esperando uma retribuição transcendente, então eu tenho que me sacrificar para que Deus depois me premie um dia lá no céu. Errado. Isso não é virtude. A virtude nos torna melhores, mais felizes, nos torna a melhor versão de nós mesmos. Nós vamos conseguir através das virtudes. Então vejam, bom, primeiramente, verificar o seguinte: quando a gente fala que uma vontade é débil ou uma vontade é fraca, o que significa isso? Bom, isso significa que a inteligência é fraca ou débil, não é a vontade. Por quê? Porque nós atuamos de acordo com o que julgamos conveniente. Não é verdade? Nós primeiro pensamos uma coisa, então julgamos que isso é conveniente, depois passamos a agir. A vontade entra aí, mas como uma consequência de uma elaboração da inteligência ou da razão humana que vê algo e a vontade adere né? Nós aderimos através dessa potencialidade da vontade, que nos torna livres, na verdade. Não existiria liberdade se nós não fôssemos, né? Se não tivéssemos uma alma racional, inteligência e vontade livres, né? A vontade é essa adesão àquilo que a inteligência viu. Não confundir com os sentimentos. Eu posso sentir até uma repelência a algo, mesmo que a vontade fale, não, isso é bom, faça. Puxa, mas eu não queria fazer, me custa, né? Mas a vontade fala, não, isso é importante. Então, a vontade ela faz parte de uma potência nossa, espiritual, interior, né? Ela está ligada à nossa alma, né? E essa potência, então, ela é importante. Mas nós não decidimos por meio da vontade, sim por meio da inteligência. Agora, qualquer decisão que a gente toma, ou que a gente tome, sempre nós vamos agir de acordo com um juízo que chamamos de eleição, certo? Agora vejam, um juízo de eleição, que eu elegi alguma coisa, eu escolhi alguma coisa. É evidente que quando há retidão de intenção, esse juízo de eleição, ele é bem realizado, certo? Mas pode haver falha nesse juízo de eleição. Já vou dar um exemplo. Por quê? Porque a razão, muitas vezes, ela pode ser influenciada por tendências sensíveis, né? E, estando influenciada, ela pode não alcançar, distinguir o valor das coisas, a nossa razão. E aí, a eleição ela vai ser equivocada, né? Por exemplo, ao invés de dizer a verdade, uma pessoa pode decidir dizer uma mentira. Por quê? Porque ele sabe que se ele disser a verdade, ele não vai ficar bem diante dos amigos, diante dos companheiros. Então ele fala assim, não, eu vou dar uma mentira aqui, uma mentira, para ficar bem para o pessoal, né? Ou, por vezes, para obter um outro tipo de vantagem, uma vantagem econômica, seja o que for. Então, vejam, todos nós, todas as pessoas sentem uma atração pela verdade, né? É uma tendência natural da pessoa. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de viver no erro, né? A gente quer as coisas e quer as coisas que sejam claras e corretas e verdadeiras, né? Porque senão nós estaríamos perdidos, né? Nós estaríamos numa rota e buscando uma felicidade, mas estaríamos
como que sobre um grande iceberg que a deriva, a gente vê um ponto de luz lá no horizonte, quero chegar naquela luz que é a felicidade, mas quanto mais a gente caminha em direção à felicidade, vamos nos distanciando. Por quê? Porque as nossas bases estariam falsas. A pessoa tá, tá, tá agindo ou decidindo sobre erros. Então ninguém quer viver, né? Por isso que a verdade, ela é natural na pessoa humana. Então, sentir atração pela verdade, todos sentimos. Agora, veja, nós também podemos sentir atração pelo prestígio. Aí vai haver um conflito. O cara quer receber, ele quer o prestígio, ser valorizado diante dos amigos. Então ele pode contar uma lorota, uma mentira, para, opa, cara, você tal. Justamente porque ele sabe que está dizendo uma mentira. Ele tem apreço pela verdade, mas também a atração pela mentira é muito forte. Aí, então, vejam, ele escolheu a mentira e vai dizer essa mentira. Então, veja, houve um conflito de eleição, um conflito do seu juízo. O juízo de eleição escolheu dizer a mentira. A consciência disse para ele, pô, isso aí, cara, você não devia mentir. Mas ele mentiu. Então, vejam, esses dois juízos são diferentes, apesar de que os dois estão na nossa inteligência. Eles fazem parte aqui da nossa razão, tanto o juízo de eleição como o juízo de consciência. Agora vejam, quando há essa discordância entre o juízo de eleição e o juízo de consciência, não convém seguir o juízo de eleição, certo? Não convém. Muito bem. Mesmo que esse juízo de eleição pareça oferecer digamos assim, uma felicidade parcial e enganosa. A gente pode ficar bem diante dos amigos, mas vamos ficar mal diante da nossa consciência, mal diante de Deus. E, enfim, não é bom deixar enganar as pessoas, né? Então, vejam, a pessoa quando ela segue um juízo de eleição errado, porque em conflito com o juízo de consciência, isso chama-se que ele tem uma inteligência fraca, débil, uma razão fraca ou débil, né? Porque não conclui bem, né? Então veja, a pessoa ela pode ser até muito inteligente, tem um QI daqueles, né, bastante alto, tal, excelente em matemática, um monte de coisa, né? Uma pessoa que tem uma inteligência grande, mas ela pode ter uma inteligência fraca ou débil, né? Que não consegue impor-se para que, enfim, suas decisões sejam verdadeiras e sejam coerentes. Então, vejam, a ideia é essa, né? Que se o juízo ele estiver influenciado negativamente pela afetividade, né? Se o nosso juízo vai estar, de eleição, vai estar influenciado negativamente, não positivamente, porque o nosso sentimento, nossa sensibilidade, nossos afetos, nossas emoções, nossas paixões, nós podemos ter um sentimento um sentimento que vá de acordo com a verdade, mas muitas vezes a gente pode ir contra a verdade, certo? Então veja, então a ideia é essa daí. O juízo de consciência, que também pode estar errado se a gente não o forma, mas vamos trabalhar com essa ideia. O juízo de eleição, na hora que a gente vai eleger alguma coisa, ele pode estar influenciado pela nossa afetividade, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas paixões, e a gente acaba não decidindo corretamente. Então, o juízo de consciência, gente, o juízo de consciência, ele é puro conhecimento. O juízo de eleição, ele está ancorado sobre a afetividade, sobre nossos afetos, emoções, nossas paixões. Então, são dois juízos. O juízo de consciência é conhecimento puro sobre a realidade. O juízo de eleição, ele vai estar ancorado exatamente na nossa afetividade. Muitas vezes podemos gostar ou não gostar de algo e, claro, isso não quer dizer que a eleição só caia sobre as coisas que a gente goste. Porque a gente pode não gostar de alguma coisa, mas o juízo de consciência fala, não, você tem que fazer isso, legal. Tem que fazer. Muito bem. Então,
eu dizia que a pessoa sabe que não deve mentir e mente, porque ela sente a atração sentimental de ficar bem. Oh, como eu sou legal, tá vendo aqui, ó, pessoal? Cara, eu fiz aquilo lá, viu? Aquilo lá eu fiz. Não fiz, mas enfim, para ficar bem, para ficar. É um apego sentimental, muitas vezes, que faz com que a gente não possa fazer uma eleição errada. Né? Então, veja, é a voz do prestígio, no caso, falou mais alto do que a voz da consciência, e aí, muito bem, entrou a mentira. Aí, quando eu falei essa mentira, veja, é exatamente nesse momento que entram as virtudes, porque as virtudes, elas ajudam a inteligência a decidir bem, né? E não ser influenciada pela sensibilidade. Aí que está interessante isso. Então, as virtudes, elas entram exatamente nesse campo. Ajudam que o nosso juízo de eleição ele faça uma opção lastreada em virtudes. Então, esse juízo de eleição, ele, ajudado pela virtude, ele vai ser uma eleição correta. Entende? Muito bem. Então, as virtudes, elas dão facilidades para que nós saibamos o que é bom. Né? Então, no fundo, as virtudes, nós poderíamos dizer assim, elas são como que um vestígio, como que pegadas de racionalidade na nossa afetividade, nos nossos sentimentos, nas nossas paixões. Então, é um vestígio de racionalidade na nossa afetividade. Então, a pessoa virtuosa, ela como que diz assim, ela deixa de ser carregada pelos sentimentos, né? Ele pode sentir uma atração sentimental em dizer a mentira, mas ele fala, não, eu não vou dizer a mentira. Ele vai concluir bem, né? Então, muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que sentir a atração pela verdade, falava que é algo natural, é uma tendência da pessoa humana. Mas a pessoa pode sentir também uma atração afetiva por algo que não está bem, está errado. Seja prestígio ou seja outra coisa. Né? Até, eu já vou dar um outro exemplo para ficar mais claro tudo isso. Então esse juízo, né, que eu estava dizendo para você, que nós podemos então fazer um juízo de eleição influenciado pela afetividade. Então isso aí é o que a virtude entra, ela dá luz para que a nossa decisão, que a nossa afetividade não puxe o nosso juízo de eleição de forma errada. Então, isso é muito interessante. As virtudes, então, entram exatamente aí. Elas ajudam que a inteligência decida bem, né? E não seja influenciada pelos sentimentos, pelas emoções, pelas paixões, que nós chamamos isso, uma palavra única, afetividade. Então, as virtudes dão facilidade para saber o que é bom. As virtudes dão facilidade para que a gente saiba o que é bom. Ok? Então, muito bem. Então, é interessante isso aí, né? Que a pessoa virtuosa, ela começa a deixar de gostar daquilo que é mal. Porque, sabe, dentro dela, o mal, ele soa como uma nota discordante numa sinfonia. Na sua sinfonia interior, o mal vem e é uma nota assim que, sabe quando você está tocando um violão bacana e quebra uma corda e aquela corda, esse som aqui não está com nada. Então eu dizia que as virtudes, elas dão facilidades para que a gente saiba o que é bom. Então são vestígios de racionalidade no sentimento. O sentimento não pensa, sentimento é sentimento. Quem pensa é a nossa inteligência, a nossa razão. Então, eu dizia que a pessoa virtuosa, ela deixa, o que é mal a desagrada. Né? Por quê? Porque se o mundo interior, a sua sinfonia interior, aquilo não lhe cai bem. Né? Então, é justamente isso. E ao contrário, a pessoa que não é virtuosa,
a falta de virtudes traz dificuldades, não só para a pessoa fazer um ato bom, mas também para saber o que é bom. Comer, beber, descansar, buscar segurança ou prestígio, né? Prestígio profissional, são tendências naturais, são tendências humanas. Agora, vejam, agora vai uma coisa interessantíssima. Cada tendência, comer, beber, descansar, buscar segurança, buscar o prestígio através seja do que for, do estudo, cada tendência instintiva, ela tem apenas o seu ponto de vista, ela tem um ponto de vista único. Único. Agora, o que acontece? Nós, como pessoas, necessitamos não apenas de uma visão parcial da realidade, que seria a visão de cada tendência. Mas nós precisamos ver todos os aspectos da realidade. Para quê? A fim de saber se algo convém ou não. Então, e essa tarefa pertence a quem? À inteligência. Então, essa tarefa pertence à inteligência, não aos afetos. Bem, então, vejam, eu dizia para vocês que as nossas tendências, elas acabam fazendo com que a gente tenha a apreciação só de um aspecto da realidade, e não de todos. Quem analisa todos os aspectos da realidade é a inteligência. E a inteligência, quando ela é ajudada pelas virtudes, essa inteligência tem facilidade de ver as coisas como realmente são. Ela afasta um pouquinho a pressão contrária dos sentimentos para que a pessoa consiga analisar bem. As virtudes acabam regulando as nossas diferentes tendências, certo? Então, a pessoa virtuosa é uma pessoa realista, não é uma sonhadora, é realista. Por quê? Ela sabe o valor real das coisas ao seu redor. Ela não se deixa enganar por outras realidades, que podem alterar negativamente o juízo da razão. Interessante, isso eu dei um nome. Isso aí se chama dimensão cognitiva da virtude. Vê, a virtude não nós podemos ser virtuosos, laboriosos, temperados, mas nós somos racionais, a inteligência e vontade está aqui. Mas a virtude, esses hábitos bons que a gente vai criando, apesar que são hábitos, eles têm lampejos de racionalidade, quando a gente vai criando. Então, o que eu queria dizer para você? Essa dimensão cognoscitiva de conhecimento, quer dizer, que facilita o conhecimento. As virtudes nos ajudam, facilitam com que a gente raciocine melhor sobre as coisas. Isso é um ponto-chave para distinguir o que as pessoas costumam falar uma atitude voluntarista. O que é o voluntarista? O cara voluntarista é o cara que fala, não, deixa comigo, eu faço. Tá? Ele acha que tudo depende da força dele, tal, da vontade, mas muitas vezes ele não raciocinou direito. Ele começa aqui um empreendimento, começa isso, começa aqui, depois é o voluntarista. Ele é levado assim por sentimentos, ele age baseado em sentimentos e não em decisões racionais, firmes, assentadas, Esse é o voluntarista. Agora, quem tem virtudes, no sentido virtudes humanas, ele vai agir, a sua razão, a sua inteligência vai trabalhar para que ele chegue a conclusões exatas e passe a agir. Não de bate-pronto, como voluntarista, mas segundo a virtude moral, a verdadeira virtude. Então, essa dimensão de conhecimento, a dimensão cognoscitiva da virtude, ela torna a pessoa capaz de fazer um ato bom,
e também faz a pessoa ter facilidade para saber o que é bom. Interessante isso. Eu posso fazer um ato bom, mas eu posso ter facilidade para saber o que convém e o que não convém, porque a pessoa virtuosa ela vai ganhando terreno. A experiência que ela vai acumulando vai fazendo com que ela rapidamente a tendência para aproveitamento do tempo. Não precisa raciocinar muito, ela já tem a virtude da laboriosidade, ela vai aproveitar o tempo. Fim de semana chega, ela não vai falar assim, peraí, vou ficar dormindo até 10 horas da manhã e tal. Não, já fala, não. Amanhã eu vou levantar cedo, tal, vou fazer isso, fazer aquilo, depois eu vou estudar, depois eu vou ver essa aula, vou ligar para uns amigos, depois vou ajudar aqui, vou fazer esse trabalho, fazer outro, ajudar em casa. Quem é casado já vai pegar os filhos para ajudar na formação deles. Então a pessoa, ela é laboriosa, né? Ela não perde tempo. A virtude já vai fazendo ela aí atrás do que é bom. Ela consegue perceber rapidamente que são os atos bons, né? Então, veja só, e a falta de virtude é exatamente o contrário. A pessoa tem dificuldades de saber o que é o bom e de fazer um ato bom e de saber o que seria bom, o que seria bom hoje de manhã eu fazer aqui nesse fim de semana, como eu posso aproveitar melhor esse fim de semana em casa. Não vou ficar vendo vídeos, tá? Pegar 10 filmes lá, baixar 10 filmes no Netflix, ficar assistindo, perdendo um tempão. Não, vamos fazer coisas mais frutuosas. Então, essa dimensão de conhecimento, ou cognoscitiva da virtude, ela é facilitadora do conhecimento, ela mostra uma coisa interessante, o caráter antecipador da afetividade. Então, a atração pelas coisas, essa atração ocorre antes que a gente julgue, antes que haja um julgamento, se convém ou não. Por exemplo, eu vejo um pastel fumegante, cheiroso, ali. Então, esse pastel apetitoso, se eu tenho fome, antes que eu pense alguma coisa, se me convém ou não, o meu juízo de eleição poderá falar assim, cara, come o pastel, cara. Não perca tempo, come esse pastel. Meu instinto de alimentação me faz sentir uma atração muito grande pelo pastel. E eu vou querer comer esse pastel, né? Aí a gente podia pensar assim, veja, a tendência da alimentação só pensa nela, ela é egoísta para chuchu, ela não está pensando no todo, se vai fazer mal para o cara ou não. Ela come o pastel, ela vai falar, né? Então, somente a inteligência, que tem uma visão global, sendo uma única faculdade, digamos assim, que aprecia, é a única que aprecia todos os aspectos da realidade. Ela se pode colocar no lugar de cada tendência. Ela pode ela pode se colocar no lugar da tendência da alimentação, ver que é bom se alimentar, mas vai colocar no lugar de outras tendências nossas, de cuidar da saúde, etc e tal. E vai falar assim, bom, gente, a inteligência vai falar assim, que não, você não pode comer esse pastel. O juízo de consciência vai falar. Não, o juiz de eleição falou para eu comer. Come esse pastel. Aí o juiz de consciência vai falar assim, não, malandrão, não come esse pastel não. Primeiro, porque você tem diabetes, ou que você tem colesterol alto, ou que esse pastel não é seu, esse pastel é de fulano. Opa, você vê? Só o juízo de consciência é que me dá essa visão global sobre um fato, né? Eu não posso, se eu comesse esse pastel, meio voluntarista, vai comer esse pastel, sem pensar em tudo. Então, só a inteligência tem essa visão global, né? É a única faculdade que nós temos que aprecia todos os aspectos da realidade. Vai ver o que se é bom ou se não é bom, né? Então, talvez não me convenha comer esse pastel, um delicioso acepipe, né? Por quê? Por causa disso que eu falei, pode prejudicar a saúde, colesterol, diabetes, ou justamente pelo fato de pertencer a outra pessoa. Aí já entra o problema da justiça, isso não é teu, não é? Respeita o que é dos outros. Então, do ponto de vista da alimentação, o pastel me convém, mas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da relação com o dono do pastel, não me convém. Então, a tendência ao prazer da alimentação me diz que convém comer, né? Porque é agradável, né? É agradável essa função, né? A função apetitiva, a função da alimentação, né?
Ela só pensa nela, ela não tem racionalidade. Então, vejam, por isso nós precisamos de uma faculdade que diz não só que convém a tendência, mas que convém a pessoa como um todo. E essa faculdade é a razão. Então, quando as tendências nossas, comer, dormir, se descansar, se divertir, todas essas tendências estão formadas de acordo com a verdade, elas se tornam um grande apoio para decidir bem. Então, quem forma o seu gosto para o bem, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer esporte, mas também eu tenho que gostar de estudar, tenho que gostar de cumprir com outras obrigações, tenho que gostar disso. Né? Então, da mesma forma então, que eu gosto, quem forma o seu gosto, quem vai educando o seu gosto para o bem, né, vai equilibrando essas tendências interiores para que no seu conjunto apontem sempre para a verdade. Então, uma pessoa assim bem formada, que vai se exigindo para fazer as coisas, pensando, uma pessoa assim nunca, por exemplo, vai levar ocultamente de um supermercado um objeto que lhe atraiu a atenção. Puxa, olha isso aqui, cara, eu quero levar isso aqui, ninguém está vendo, não tem câmeras aqui, eu estou sem dinheiro, mas esse negócio me atrai e eu vou levar sem pagar. Espera aí. Então, vejam, uma pessoa bem formada nunca vai querer. Essa ação a desagrada profundamente. Então, ela... Por quê? Porque não é bem vista pela sua inteligência, pela sua consciência, pelo seu juízo de consciência. Não, isso aí... Então, isso é repelente. Ela não sente a atração porque ela já tem uma virtude da justiça. Não é isso aqui, né? Então, essa pessoa que não leva, porque não quer, né? Isso destoaria da sua sinfonia interior, essa pessoa revela que está bem formada e que ela tem absoluto controle sobre essa paixão de possuir, de querer as coisas, né? Então, vejam, seria muito pouco nós não olharmos para um objeto, eu não vou olhar para esse objeto que eu gosto dele e aí eu vou ter vontade de levar ele ocultamente do supermercado. Não, uma pessoa virtuosa, ele não vai falar assim, não quero olhar para isso aí, porque nem lhe passa, ele não quer saber disso, porque isso seria apenas, se fosse só não olhar, seria até um aspecto repressivo, né? Um negativo. Não, você não pode olhar, porque se você olhar, você vai querer levar. Então, não é isso. Né? Se há um mundo interior rico, isso que eu quero dizer, se há um mundo interior rico, aquilo que não concorda com esse mundo interior passa a não interessar para a pessoa. Passa a não ser desejado. Aí entra tudo aí. Pornografia na internet, falta de responsabilidade, não atender a pessoas, amigos nossos, por exemplo, estão precisando de uma ajuda, a gente temos que gastar tempo com as pessoas que a gente ama, não é verdade? Então, a pessoa bem formada, ela configura a sua afetividade para ser capaz de desejar aquilo que verdadeiramente convém. E ela vai fazer as ações correspondentes. Ela não vai, por comodismo, deixar de atender as coisas. Né? Então, interessante isso. Né? Então, isso é o que é atrativo, que torna as pessoas atrativas. Né? Para ela, o atrativo é fazer o que é certo, é fazer o que é bom. Né? Então, essa dimensão cognoscitiva da virtude, que torna desnecessário tapar os olhos para não cair na tentação de levar um objeto, não preciso tapar os olhos, não quero levar nada que não é meu. Estou longe disso, né? Porque a virtude faz a pessoa ter um olhar limpo, porque está lastreado esse olhar na verdade, no bem. Né? E o que ela ama é justamente isso, ela ama e deseja a verdade e o bem. Né? Muito bem. Então, esse equilíbrio afetivo, então, no caso aí desse exemplo que eu dei, que seria da virtude da temperança, seja de comer o pastel ou de levar alguma coisa escondida, faz com que interiormente a pessoa esteja bem constituída, né? De modo que as coisas prazenteiras não a atraiam contra o bem e contra a verdade. Interessante.
que seria ir, ela percebe que se ela se sentisse atraída por isso e fazer essas coisas erradas, ela estaria indo contra a sua própria pessoa, ela estaria indo contra si própria, estaria se autodestruindo. Uma pessoa que vai sistematicamente fazendo opções que vão contra a sua consciência, puxa vida. Então, onde vai parar tudo isso, né? Então, veja, por isso as virtudes nos transformam, nos tornam pessoas melhores, né? É potencializada. Então, seria a melhor versão de nós mesmos, seria nós melhorado pelas virtudes. Então, esse raciocínio prático, né, de não querer o ruim, ele é facilitado pela virtude, né? Por quê? Isso. Porque é isso, a beleza das virtudes, né? Que as virtudes, elas são um ponto, como eu dizia, de racionalidade na afetividade. O pastel, quero pastel, quero pastel. Não, cara, você comer pastel, você é diabético, você está com colesterol lá em cima, vai comer um pastel carregado de óleo? Não, não vai comer não, não come não. Muito bem, então as virtudes são um ponto de racionalidade na afetividade. A afetividade continua sendo afetividade e fala como afetividade. Fala entre aspas, porque elas não falam, tendência, elas nos inclinam, né? Mas essa afetividade, o que ela propõe afetivamente será o razoável, porque foi configurando com aquilo que a pessoa foi decidindo pela razão. Então, depois de ouvir todas as vozes interiores, uma e outra vez, e decidir bem, decidir bem, decidir bem, cria-se como uma conaturalidade, uma conaturalidade afetiva com o bem. Então, a afetividade, como eu dizia, continua sendo afetividade, e não inteligência, não razão, né? Mas essa afetividade, como eu dizia lá atrás, ela tem pegadas, ela tem chispas, ela tem insights, como vocês quiserem falar, ela tem sinais de racionalidade, essa afetividade, né? Ela é racional, mas a pessoa que vai sempre decidindo fazer o que é correto, uma pessoa decide estudar, todo dia 1 hora. Se hoje ela estuda 1 hora, que bom, ainda não é uma virtude. Amanhã ela estuda mais 1 hora. Um profissional de qualquer área, seja estudante ou seja um profissional já formado, ele precisa estudar. Né? Todo dia ele estuda 1 hora, ele vai ganhando uma connaturalidade de vencer a preguiça. Então ele ganha uma virtude, simplesmente todo dia repetindo aquelas ações, já há uma connaturalidade. Ele quase que nem precisa pensar, porque ele vai querer estudar, chegou 1 hora de estudo. E ao contrário, se ele não estudar hoje, então amanhã vai ser mais difícil. E cada dia ele vai criando o hábito, o vício, o hábito ruim. O estudar seria o hábito bom, virtude. O não estudar seria o hábito ruim, que é o vício. Então, essa connaturalidade afetiva com o bem nos dá a virtude. Então, as virtudes, um pouco para concluir, elas oferecem 2 atos fundamentais, né, que se relacionam para realizar qualquer ato moral de comportamento. Um é a intenção, que se refere ao fim que se busca. Eu tenho uma intenção porque eu quero alcançar um fim, quero me formar, eu quero ganhar essa habilidade, eu quero ajudar as pessoas enfim, a obter uma realização feliz, humana. Eu tenho um fim, então esse é o fim. Agora, então, essa é a intenção. Agora, a eleição dos meios para alcançar esse fim é o que vai diferenciar. Então, veja só. Então, estou falando, nós queremos um fim e temos que eleger os meios para alcançar esse fim. A eleição dos meios para alcançar esse fim vai ser diferente para cada pessoa. Né? A virtude, ela vai assegurar uma reta intenção. Eu posso fazer um ato bom, eu posso fazer uma obra de caridade, certo? Para quê? Para ficar bem diante dos outros, não é?
Eu posso... Isso aí, a intenção estaria muito ruim, né? Então, mas a virtude assegura que eu faço uma obra de caridade por algo maior, transcendente, seja por amor a Deus ou por amor às pessoas, não para ficar bem, para melhorar meu network, para eu colocar no meu currículo das minhas atividades sociais. Não, eu estou fazendo porque eu quero o bem das pessoas e luto. Isso é uma motivação transcendente, ela transcende a mim mesmo, né? Então, querer um fim é a primeira premissa de um raciocínio prático. Eu quero tal coisa e determino quais os meios mais adequados para alcançar. Então, as intenções virtuosas, elas são universais para todo mundo e são iguais, né, para todas as pessoas. Mas o meio para realizar vai ser diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alguém quer alcançar a virtude da temperança para não engordar. Ele quer ser temperado, né? Ele quer temperar depois a medida certa. O tempero é aquela medida certa para que a coisa fique saborosa. A virtude da temperança, ela nos faz colocar a medida exata na nossa ação de comer, na nossa ação de se divertir, até na nossa ação de trabalhar, porque tem pessoas que podem trabalhar demasiadamente porque gostam do trabalho e deixam de atender a família, chega atrasado em casa, não conversa com os filhos, com as crianças porque já foram dormir. Então, ele não é temperado. Então, a virtude da temperança, as intenções virtuosas, eu dizia, são universais para todas as pessoas, mas o ato ou o meio, os meios mais adequados para alcançar esse fim, essa intenção, não é o mesmo para todos, porque a circunstância de cada pessoa é diferente. Então eu falava que alguém quer alcançar a virtude da temperança, porque acha que está engordando e precisa moderar a sua fome, a sua quantidade de comida diária, né? Então veja, quando alguém fala assim, eu quero ser temperado e quero comer menos, então todo mundo entende. É universal esse conhecimento. Uma pessoa que quer ser temperada, quer comer menos. Agora, o modo de realizar essa intenção, né, vai ser diferente para cada pessoa. Não é todo mundo comendo a mesma coisa que vai ser temperado. Eu dou um exemplo. Um estivador ou um trabalhador lá do porto, ou alguém que trabalha na expedição de uma empresa que tem que botar um monte de caixas no caminhão, ele gasta uma energia brutal. Ele tem que comer bem, porque ele tem que aguentar um dia de trabalho, né? Então, mas ele pode ser temperado, ele vai diminuir, porque ele está engordando, então ele vai diminuir a quantidade de comida e vai estar lutando para ser temperado, que evidentemente ele pode comer até mais do que um trabalhador sedentário, que fica o dia todo na mesa. Esse trabalhador sedentário pode comer menos do que esse trabalhador braçal. Agora, esse sedentário, né, que fica lá o dia todo trabalhando na mesa, sentado, mexendo no computador, ele come menos, mas ele pode ser mais intemperado, ele pode não ser temperado, ele está comendo mais do que deveria. O outro não, o outro come mais do que ele, do que o trabalhador braçal, come mais do que o trabalhador temperado, mas ele está sendo temperado porque ele diminuiu a quantidade que ele comia. Mas não a ponto de estragar a saúde, porque ele tem que trabalhar, ele tem que aguentar o trabalho até o final do dia, senão ele ficaria doente. Então, o modo de realizar a intenção não será o mesmo para todas as pessoas, certo? Então, esse discernimento, ele é feito pela razão, que também deve ser formada, né? A nossa inteligência tem que ser formada para que colabore com esse equilíbrio afetivo, que está na base e que é o ponto de arranque do raciocínio. Então, a virtude da temperança vai fazer a razão trabalhar legal, trabalhar com força, com segurança, para que a gente possa, então, cumprir as nossas ações de uma forma reta, verdadeira. Bem, gente, esse texto, se vocês depois quiserem ler, para aprofundar-se um pouco nele, para rever alguns aspectos que talvez não tenham ficado claro aqui na exposição, basta que vocês entrem no site www.ariesteves.com.br, entrem na página boletim, ou boletins, né? Que um dos boletins, né, é esse daqui, é o papel das virtudes. Então, ali vocês vão ter o texto
desse áudio, desse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e fique com Deus.